Dizem que algumas visitas mudam a rotina de uma casa, mas existem outras que mudam o destino inteiro de uma família. E quando a sogra idosa chegou para morar com o filho em Salvador, ninguém ali imaginava o tamanho do impacto silencioso que começava naquele dia. Teresa trazia uma mala pequena, passos lentos e um segredo guardado há décadas. Antes de continuar, já se inscreva no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está acompanhando. Henrique havia buscado a mãe uma semana antes, após ela ter alta e não ter mais condições de morar sozinha. Ele estava determinado a cuidar dela, dar segurança, devolver um pouco do amor que ela sempre lhe deu. Mas sua esposa, Viviane, não demonstrou o mesmo entusiasmo. O sorriso que ela ofereceu quando Teresa entrou no apartamento era o tipo de sorriso que não alcança os olhos. Aqueles olhos frios, calculistas, já avaliavam aquela presença a mais dentro da casa como um incômodo. E ninguém percebeu isso de imediato, nem mesmo Henrique. A primeira noite já parecia estranhamente carregada. Teresa observava tudo em silêncio. A parede com quadros novos, as cadeiras estofadas, o perfume caro no ar, e ao mesmo tempo sentia que cada movimento ali dentro era medido. Viviane falava baixo, perto do marido, mas quando Henrique se afastava, sua postura mudava. O olhar se tornava duro, o jeito de falar com Teresa perdia delicadeza. Como se Teresa fosse um peso que ninguém pediu para existir ali. No outro dia, ao descer no elevador, Teresa cruzou com a vizinha do 8º andar, doutora Alice, psicóloga. Alice percebeu nos olhos daquela senhora algo que quase ninguém mais veria. Um silêncio que escondia algo grande demais para estar ali por acaso. E por dentro, Teresa sabia. Nada naquele apartamento seria simples, nem breve, porque a razão que trouxe ela para aquela casa não era só saúde, era proteção. E o que ela guardava iria mexer profundamente com tudo naquela família. Teresa acordou cedo na manhã seguinte. O sol atravessava a cortina do quarto, trazendo o cheiro salgado típico da brisa de Salvador. O apartamento ainda estava silencioso. Ela levantou devagar, apoiando-se nas mãos. Caminhou até a cozinha tentando não fazer ruído. Havia aprendido ao longo da vida que existir com delicadeza era uma forma de defesa. Na mesa arrumou o próprio café, um pouco de café preto e uma fatia de pão simples. Quando Viviane apareceu, minutos depois, Teresa sorriu em gentileza, ainda tentando acreditar que a vida lhe permitiria algum espaço de paz naquela nova etapa. Viviane não sorriu de volta, apenas observou a forma como Teresa segurava a xícara, como se estivesse avaliando cada detalhe, cada gesto. Ela abriu a geladeira e pegou ingredientes mais caros. Preparou omelete com ervas e queijo importado, colocou frutas picadas numa tigela bonita e arrumou tudo num prato maior, como se fosse um café de revista. Colocou à frente do próprio lugar e sentou-se sem dizer uma palavra. Teresa assistiu àquela cena tentando entender a mensagem silenciosa, e era muito mais do que diferença de paladar. Era uma fronteira invisível. Você é pequena aqui. Henrique chegou depois, arrumado para o trabalho. Óculos escuros pendurados na gola da camisa jeans clara. Ele beijou a mãe na testa e demonstrou cuidado genuíno, mas não percebeu a tensão que já estava plantada. Viviane o abraçou pelas costas, porém a energia era diferente da primeira noite, mais posse do que carinho. Henrique comentou que iria antecipar o horário de saída para passar no mercado e comprar coisas que Teresa gostava. Viviane respondeu rápido, antes mesmo do pensamento dele estacionar na frase: "Nem precisa, a gente tem o que precisa aqui." Teresa ficou em silêncio. Apenas observou. Aprendeu a perceber onde cada frase não dita mais pesava do que qualquer discussão aberta. Quando Henrique saiu, Viviane recolheu seu próprio prato e deixou o de Teresa ali, sozinho sobre a mesa, como se fosse trabalho dela limpar depois. A cena era tão pequena, tão fácil de ser ignorada,
que qualquer pessoa distraída jamais perceberia que aquele momento era o primeiro fio que puxava o tecido real daquela casa. Na parte da tarde, Teresa ficou na varanda olhando o céu de Salvador. Ela sentia um aperto no peito que não era físico. Era memória. Era uma mistura de medo e firmeza. Ela sabia que aquele era apenas o início. A casa estava calma, mas por trás dessa calma existia um jogo silencioso. Viviane passou atrás dela, fingindo arrumar almofadas no sofá. A loira parecia dominar o ambiente, como se tudo fosse extensão do próprio ego. Teresa, sentada, apenas observou, e naquele instante, pela primeira vez, sentiu que não havia sido trazida ali por acaso. Havia algo que Viviane antecipava, como se ela soubesse que Teresa escondia algo valioso. Naquela mesma noite, Teresa sonhou com um envelope escondido no fundo do forro. Acordou suando, o coração acelerado. Caminhou até a mala e passou a mão por dentro do tecido, certificando-se de que estava lá. Estava intacto. E no fundo de sua alma, ela sabia que a vida dentro daquela casa iria se desenvolver como uma prova de resistência. Viviane estava apenas começando a cercar territórios. Teresa estava apenas começando a perceber que não poderia abaixar a guarda, porque o primeiro atrito invisível já tinha acontecido e ele só iria crescer. Os dias seguintes pareciam costurados por pequenos detalhes que, isolados, poderiam passar despercebidos. Mas, quando Teresa observava o conjunto, ela notava que havia um plano sendo montado em silêncio. Viviane não atacava de forma aberta, não levantava a voz, não criava cenários de confronto direto. Tudo se sustentava em coisas mínimas, que só quem sofre entende o peso. Começou com a forma como objetos sumiam do alcance de Teresa. Um dia era o controle do ventilador. No outro, era o pacote de biscoitos que Henrique havia comprado especialmente para ela. Depois, a bengala que sempre ficava perto do sofá foi parar dentro do armário do serviço, atrás de panos que ela não alcançava. Quando Teresa questionava discretamente, Viviane respondia com um sorrisinho frio, quase automático, sempre fingindo inocência. Em um desses finais de tarde, Teresa notou que a porta da despensa estava agora com cadeado. Viviane trancava tudo o que pudesse oferecer algum tipo de independência para a idosa. Era como se ela quisesse defini-la como um objeto frágil, que só existia dentro do limite que ela controlava. E isso se tornava cada vez mais evidente. Henrique seguia sua rotina de trabalho e chegava tarde, sempre acreditando que a esposa estava sustentando a harmonia da casa. Teresa tentava não preocupar o filho. Guardava tudo dentro do peito, com medo de provocar atritos. Ela temia que, se falasse prematuramente, poderia detoná-lo contra a própria esposa sem que ele tivesse evidências suficientes. E naquela altura, Teresa sabia que a pior forma de maldade é aquela que opera invisível, sem testemunhas, sem marcas aparentes. Uma tarde, enquanto fazia fisioterapia com uma profissional que Henrique contratou para atendimento semanal, Teresa soltou por instinto um olhar de desconforto. A fisioterapeuta notou a tensão e perguntou se estava doendo. Teresa respondeu que a dor não era do corpo, era do ambiente. A profissional não entendeu. Mas na varanda do prédio, naquela mesma noite, quem entendeu foi a psicóloga Alice. Ela passou por Teresa e percebeu que havia algo mais profundo ali. Pequenos tremores nas mãos, olhos tentando esconder tristeza. Alice iniciou uma conversa tranquila, de poucas frases, sem forçar nada. E Teresa, mesmo sem revelar tudo, permitiu um pouco mais do que nas vezes anteriores. Ela falou que estava tentando se adaptar, que estava tentando caber na vida nova do filho, mas que existiam coisas que estavam tirando dela o direito de respirar leve. Alice, como alguém acostumada a decifrar silêncio, entendeu que aquilo não era má adaptação, era opressão.
No dia seguinte, Teresa presenciou Viviane revirando gavetas do quarto dela enquanto achava que estava sozinha. A loira parou quando ouviu o som da porta rangendo. Virou-se rápido e disfarçou com um sorriso que não se sustentava. Teresa percebeu nos olhos dela algo mais profundo: ganância pura. Ali, pela primeira vez, ela entendeu que Viviane não queria apenas limite. Queria poder. E mais do que isso, queria algo que Teresa tinha e ela ainda não conseguia localizar. Naquela noite, Teresa voltou a tocar no envelope escondido no forro da mala. Não o abriu. Não o tirou do lugar. Apenas sentiu o peso do papel entre os dedos. Era a prova real de que ela precisava manter firmeza e estratégia. Aquilo não poderia cair nas mãos erradas. E naquele exato momento, Teresa teve certeza absoluta de que Viviane estava tentando construir uma armadilha emocional, social e psicológica para enfraquecê-la ao ponto de que, quando aquilo viesse à tona, ela não tivesse voz. Mas Teresa estava longe de ser fácil de derrubar. Ela sobrevivera a tempestades maiores do que aquela. E agora estava percebendo cada passo da teia que se formava ao seu redor. Naquela madrugada, Teresa acordou com o barulho leve de passos no corredor. O relógio marcava 2h47. Ela ficou imóvel por alguns segundos, observando o som suave que ia se aproximando lentamente da porta do quarto. O coração acelerou. Viviane caminhava com cuidado, evitando rangidos, como alguém que já sabe quais pontos do apartamento fazem barulho e quais não. Teresa fingiu estar dormindo. A maçaneta girou quase sem ruído, e apenas uma fresta de luz azulada do corredor iluminou parte do quarto. Teresa sentiu a respiração dela ali, parada, observando, e como veio, saiu. Mas aquela visita silenciosa no meio da madrugada não era coisa de quem queria apenas verificar se alguém estava bem. Era coisa de quem procura algo, algo específico, algo que poderia mudar o destino de tudo. Teresa sentou-se devagar, respirou fundo e percebeu que dali para frente não podia mais esperar que aquele jogo ficasse apenas em coisas pequenas. Viviane estava avançando o território. Estava se sentindo no direito de ultrapassar a linha da privacidade. E isso significava que ela estava cada vez mais próxima de descobrir o que Teresa mantinha guardado dentro daquela mala que nunca saía do quarto. Aquele envelope antigo, amarelado pelo tempo, selado e protegido dentro do forro de tecido, parecia agora mais vivo do que nunca. Era como se, de repente, ele tivesse ganhado peso. Um objeto silencioso capaz de virar o eixo central daquela história. Na manhã seguinte, enquanto Henrique se preparava para sair para o trabalho, Teresa observou a forma como ele abraçava Viviane antes de ir. Havia nele genuinidade, afeto e confiança. Ele acreditava estar construindo uma família sólida, estruturada e estável. E talvez por isso não enxergasse que a mulher com quem ele dividia a vida era alguém capaz de derrubar qualquer um se um interesse maior fosse colocado na frente. Teresa sentiu uma dor que não era somente medo. Era culpa, por proteger algo que deveria ter sido entregue ao filho muito antes, mas ao mesmo tempo era proteção. Ela sabia que se tivesse revelado esse documento anos atrás, poderia ter sido destruída por pessoas que circulavam pelo passado. Agora, tudo estava em um ponto onde a revelação já não seria um risco para ela, mas uma escolha estratégica. Mais tarde, Teresa aproveitou um momento sozinho no quarto e retirou o envelope do forro. O olhar se tornou distante. Ela passou a mão na superfície do papel, como quem toca uma história que nunca conseguiu realmente sepultar. O documento estava intacto, mas algo dentro dela começou a se mover. Ela sabia que a partida final daquele jogo emocional estava se aproximando. Não era só sobre patrimonialismo, era sobre identidade, sobre legado e sobre não permitir que o coração de seu próprio filho fosse manipulado. Ela recolocou o envelope no lugar, escondendo-o de forma ainda mais profunda.
Naquele mesmo dia, a psicóloga Alice encontrou Teresa novamente no elevador. Teresa parecia mais introspectiva. Alice manteve o olhar atento, mas respeitou o limite. Apenas perguntou se estava tudo caminhando bem. Teresa respirou fundo e disse algo que não havia dito a ninguém dali. Estou aqui para proteger algo importante, e quando chegar a hora certa, vou revelar. Alice não perguntou mais. Aprendeu a não estragar processos que estão a um passo da virada. Viviane, do outro lado daquele universo invisível, começou a notar que Teresa havia ficado mais alerta, mais silenciosa. E esse silêncio já era um sinal de que a idosa estava mais consciente do que ela imaginava. Isso irritou Viviane, porque pessoas conscientes são mais difíceis de manipular. E nessa tensão fria que não se percebia pelas paredes do apartamento, começava a surgir o primeiro sinal real do segredo que Teresa carregava. Algo que não poderia ficar escondido para sempre. E Viviane sentia, mesmo sem saber qual era esse segredo, que ela estava muito mais próxima do que imaginava de descobrir a chave de tudo. No fim da tarde, Viviane estava na cozinha preparando o jantar. Henrique tomava banho, se arrumando para sair para uma confraternização rápida da empresa. Teresa estava sentada na mesa, observando os pequenos movimentos da casa e mantendo a respiração controlada para não permitir que o corpo demonstrasse medo que pudesse ser usado contra ela. Viviane cortava legumes com movimentos precisos. Cada golpe da faca era firme, contínuo, quase como se alguém estivesse descarregando uma tensão silenciosa naquele corte repetitivo. Quando ouviu o barulho do chuveiro desligando, ela foi diminuindo o ritmo até desligar o fogo da panela. Jogou um sorriso falso, suave, e se aproximou da mesa. Teresa se manteve em silêncio, esperando o que estava por vir. Viviane se inclinou perto dela e sussurrou baixo, com firmeza, como quem entrega uma sentença que ainda está começando a ser executada. Eu sei que você está escondendo alguma coisa, e eu vou descobrir o que é. Não importa o tempo que isso leve. Teresa olhou para ela por um breve segundo, sem responder nada. Apenas retornou o olhar para o chão, como quem sabe que qualquer palavra naquele momento serviria apenas para alimentar ainda mais a certeza da adversária. Viviane ergueu o corpo e voltou para a pia, como se nada tivesse acontecido, como se aquele diálogo tivesse sido apenas poeira de segundos. Pouco depois, Henrique saiu do quarto ajeitando o relógio e beijou Viviane com naturalidade. Ela sorriu na frente dele com doçura, como se fosse outra mulher. A transformação intensa entre o que ela mostrava a Teresa e o que mostrava ao marido era assustadora. Henrique saiu de casa acreditando que estava tudo em harmonia. E quando a porta de entrada se fechou, Viviane virou a chave do comportamento por completo. Ela puxou a cadeira em frente a Teresa com força e sentou de forma agressiva, inclinando o corpo para frente. Você está achando que vai mudar alguma coisa vindo para cá? Você é só um problema a mais para eu resolver, e eu não vou permitir que você atrapalhe tudo o que eu estou construindo com o Henrique. Teresa permaneceu firme, sem responder. A respiração era lenta, quase medida. Viviane continuou. Você é velha, você não tem energia para lutar, você não vai ganhar nada aqui. Teresa, mesmo quieta, olhou nos olhos dela de forma direta e nessa troca silenciosa, Viviane percebeu algo que a incomodou profundamente. Teresa não estava apavorada como ela esperava. Aquilo irritou ainda mais. Ao anoitecer, Viviane começou a intensificar pequenas torturas emocionais. Deixou propositalmente pratos sujos perto da cadeira onde Teresa sentava, com comida velha que induzia culpa. Escondeu o controle da TV no quarto, sabendo que ela não ficaria pedindo. Criou pequenos ruídos de desaprovação cada vez que Teresa levantava da cadeira com mais lentidão. Era como se ela estivesse programando o terreno emocional lentamente. Uma dominação silenciosa que vai corroendo sem que ninguém veja. Teresa percebeu e sentiu, mas não cedeu.
Ela já havia enfrentado adversidades mais duras do que uma mulher tentando desgastar sua alma por interesse. Naquela madrugada, quando tudo retornou ao silêncio, Teresa segurou novamente o envelope escondido entre os tecidos dentro da mala. Ela soube, naquele instante, que aquele papel não era apenas um documento antigo. Era a última defesa que ela tinha contra o tipo de pessoa que Viviane representava. E naquele momento, Teresa decidiu algo internamente. Quando aquele documento viesse à tona, seria no momento certo. E Viviane não estaria preparada para a força que aquilo iria liberar dentro daquela casa. Viviane mostrou sua face. Mas Teresa também começou a despertar a dela. Aquela semana começou com o prédio em silêncio de costume. Salvador acordava com o cheiro de maresia e com o som distante das conversas lá embaixo, vindas das ruas que contornavam o edifício. Teresa decidiu descer até a área externa para tomar um pouco de ar. Ela caminhava devagar, apoiando-se no corrimão do hall, enquanto observava o movimento das pessoas indo e vindo da portaria. Foi ali, nesse deslocamento cotidiano, que Alice apareceu novamente. Ela trazia alguns livros no braço e cumprimentou Teresa com delicadeza. Aquela postura serena não era só profissional, era humana. Teresa respondia sempre de forma gentil. Mas desta vez, Alice percebeu que havia uma nova rigidez no olhar da idosa. Não era medo puro, era resistência. Alice testou uma pergunta indireta. Tem conseguido descansar bem aqui? E pela primeira vez, Teresa hesitou. Ela respirou mais longo do que o normal antes de responder. Descansar? Eu ainda estou tentando encontrar esse lugar. Alice não forçou aprofundamento imediato, mas entendeu que o problema não era adaptação. O problema era ambiente emocional hostil. Alice deixou o assunto morrer ali, mas começou internamente a montar peças que estavam espalhadas. Aquela mulher não falava como alguém deslocada, falava como alguém ameaçada. No final dessa tarde, Teresa estava recostada no sofá quando ouviu vozes baixas vindas da cozinha. Era Viviane falando ao telefone. O tom era irritado, urgente, sem filtros. Eu vou conseguir isso. Eu não fiquei anos construindo tudo para essa velha chegar aqui e mudar tudo logo agora. Teresa permaneceu imóvel, fingindo distração. O peso da frase bateu fundo dentro dela. Não era mais suposição. Viviane sabia que algo existia e estava agindo para quebrar qualquer possibilidade de Teresa interferir no que ela tentava consolidar como controle permanente. Quando Henrique chegou mais tarde, Teresa fez o que sempre fez durante toda a vida para não gerar conflitos. Escolheu o silêncio. Ela conversou sobre assuntos leves, perguntou do trabalho, sorriu ao ouvir um detalhe engraçado que ele contou sobre um colega. Ela não queria ser a faísca, não queria ser vista como o problema. Mas aquele silêncio inteligente que ela mantinha era também o mecanismo de sobrevivência que guardava dentro dela há décadas. E ao mesmo tempo, ao observar aquela dinâmica, Alice começou a entender que Teresa não era uma idosa passiva perdida dentro da casa do filho. Ela estava consciente e estava protegendo algo. 2 dias depois, Alice encontrou a fisioterapeuta de Teresa no elevador. Elas começaram a conversar enquanto desciam. A fisioterapeuta comentou, entre sussurros baixos, que Teresa parecia carregando uma tensão emocional profunda. Tensão que não vinha do corpo. Alice conectou esse detalhe à hesitação anterior e percebeu que existe uma linha lógica formando um desenho invisível. Vivian sempre tinha pressa em controlar tudo, evitava interações prolongadas com Teresa quando havia terceiros por perto. Tudo isso era sinal de alguém que tenta esconder algo. No domingo à noite, o clima dentro do apartamento ficou ainda mais perceptível. Viviane levantava da mesa toda vez que Teresa entrava em algum ambiente, como se a presença da idosa contaminasse o ar. E quando Henrique questionava qualquer detalhe simples, a loira desviava a atenção,
mudava de assunto ou tentava virar o foco para outra coisa. Teresa assistia o jogo de manipulação ser colocado em movimento e sabia que o final de tudo aquilo dependeria do tempo certo. E Alice, do lado de fora, começava a conectar os nós dessa rede. Ela ainda não sabia o que estava por trás, mas já sabia que Teresa não estava ali como vítima por acaso. Teresa estava ali porque tinha algo que poderia mudar aquele equilíbrio de poder. E Viviane estava desesperadamente tentando impedir que isso acontecesse. Viviane começou a mudar o comportamento de forma mais explícita. Ela já não escondia mais a irritação. Pequenas agressões psicológicas tornaram-se mais frequentes, como se ela estivesse testando até onde poderia avançar sem quebrar a fachada para Henrique. Ela chegava perto de Teresa e pronunciava frases curtas, como quem marca território. Você não deveria ter vindo. Ou então, o tempo sempre coloca cada um no lugar que merece. Teresa absorvia tudo em silêncio. Mas aquele silêncio não era fragilidade. Era estratégia. Ela sabia que qualquer palavra fora do tempo poderia colocar tudo em risco. A cada gesto de Viviane, a idosa via com mais clareza que a esposa do filho estava perto demais da pista principal. Teve uma noite, quando Henrique já estava dormindo, que Viviane entrou no quarto de Teresa de forma tão calculada que parecia coreografado. Teresa fingia dormir, mas sentia o cheiro do perfume de Viviane se aproximando da mala guardada no canto. Viviane abriu o zíper com cuidado, vasculhou, mexeu nas roupas, tentou encontrar algo que explicasse o desconforto dela. Teresa prendeu a respiração, mantendo o corpo imóvel. Viviane, ao não encontrar nada, bufou baixo e fechou a mala novamente, mas não sem deixar escapar uma frase baixa, quase sussurrada. Eu vou achar o que você esconde. Era questão de tempo. 2 dias depois, Viviane encontrou uma pequena pista. Teresa havia deixado cair, sem perceber, um pequeno papel que estava dobrado em 4, escondido entre o forro da mala e o bolso. Não era o documento principal, mas era parte da história que sustentava aquele segredo. Era um comprovante antigo, uma transação bancária registrada no nome de Teresa, de uma época que antecedia o casamento dela com o pai de Henrique. Um dinheiro que ninguém sabia que existia. Esse papel fez Viviane entender que Teresa tinha algo muito maior do que uma simples economia guardada. Aquilo era o indicativo de uma raiz financeira que poderia mudar o eixo daquela família. Viviane guardou o papel dentro da própria bolsa sem que Teresa percebesse. E ali, naquele momento, pela primeira vez, o segredo começou realmente a vazar. No jantar daquela noite, Viviane serviu a comida como quem controla peças de tabuleiro. Colocou uma pequena porção no prato de Teresa, enquanto ela e Henrique receberam porções maiores, ricas, fartas. Henrique comentou casualmente que Teresa estava comendo pouco. Viviane fingiu preocupação e respondeu com naturalidade ensaiada. É idade, Henrique. Ela vai reduzir o apetite. É normal. Teresa olhou para a própria comida e então levantou o olhar para Viviane. Naquele instante, as duas entenderam que estavam guerreando dentro de um terreno invisível, onde nenhuma das duas poderia demonstrar as armas que carregavam. Mais tarde, quando Teresa entrou no quarto e percebeu que o pedaço de papel não estava mais ali, o sangue gelou por 1 segundo. Ela sabia que aquele era apenas um pedaço do que vinha guardando, mas era prova concreta. Era a porta de entrada para algo maior. A mão dela tremeu por alguns segundos. Algo raro. Aquele papel não podia estar fora da sua posse. Era o tipo de pista que poderia se tornar chave para alguém que estivesse vasculhando lacunas. E Viviane estava vasculhando lacunas. Teresa sentou-se lentamente na cama e percebeu que aquilo estava chegando num ponto sem volta. A idosa sentiu, pela primeira vez desde que chegou naquele apartamento, que o segredo não estava mais apenas na mala.
Agora ele circulava entre suspeitas, intenções e ambições. E quando isso acontece, a verdade vira uma bomba relógio. O silêncio de Teresa já não era mais suficiente para proteção. Viviane estava mais perto do que nunca de descobrir o que ela carregou a vida inteira. E aquele pedaço de papel era o primeiro vazamento real. Algo estava prestes a explodir dentro daquela casa de Salvador, porque quando o segredo começa a vazar, ninguém sai ileso. Na manhã de terça-feira, Henrique saiu cedo para uma reunião fora da cidade. A casa ficou silenciosa. Mas não era o tipo de silêncio que traz paz. Era o tipo de silêncio que antecede tempestade. Teresa sabia que aquele era o dia em que algo iria romper. Viviane também sabia. A loira acordou diferente, com um olhar quase triunfante. Ela preparou o café da manhã sem preocupação em esconder hostilidade. E quando Teresa se aproximou da mesa, Viviane colocou o prato diante dela como se estivesse oferecendo restos. Teresa não reagiu. Apenas sentou, respirou fundo e deixou que o tempo agisse. Por volta das 10 da manhã, Viviane entrou no quarto de Teresa sem pedir permissão. Jogou sobre a cama o papel que havia encontrado. Você não vai fingir mais que não tem nada. Eu sei que existe muito mais do que isso. Quem tem dinheiro escondido tem motivo. Você não veio para cá porque precisava. Você veio para controlar o que ainda tem. Teresa olhou para o papel e depois levantou o olhar, com calma, como quem carrega décadas de aprendizado sobre o valor do silêncio. Então, pela primeira vez desde que entrou naquela casa, Teresa falou com Viviane num tom firme, direto, sem tremor. Você não tem ideia do que está mexendo. Viviane cruzou os braços, aproximou-se da cama e respondeu. Então me explique. Porque eu vou achar de qualquer jeito. Teresa abriu a gaveta lateral e puxou o envelope verdadeiro. Ele estava intacto, lacrado, protegido como um tesouro enterrado. Viviane arregalou os olhos, sem controle da reação inicial. Teresa sentou-se na beira da cama com lentidão, segurando o documento com as duas mãos, e disse: Esse papel não protege só a mim. Ele protege o seu marido, protege tudo o que essa família construiu antes de você entrar. Viviane tentou arrancar o envelope das mãos dela, mas Teresa recuou com firmeza, levantando a mão, como quem coloca um limite definitivo. Essa casa, esse terreno, essa história, sempre estiveram no meu nome. O rosto de Viviane empalideceu. Teresa continuou. O pai de Henrique não pôde assumir nada disso na época porque estava sendo ameaçado por gente que queria destruir nossa vida. Então tudo passou para o meu nome, e eu mantive assim, para proteger meu filho, porque ele é o herdeiro legítimo. Viviane sentou-se devagar, tentando digerir o que acabou de ouvir. Ela esperava encontrar dinheiro solto, bens escondidos, algo fácil de manipular. Mas o que ela encontrou era muito maior. Era a origem, era a estrutura, era a raiz. Teresa guardou aquele segredo para que o passado não se repetisse. E a tentativa de Viviane de controlar tudo aquilo agora era idêntica ao que quase destruiu Teresa décadas atrás. Você nunca teve poder aqui, Viviane, e nunca vai ter. Você fingiu amor para pegar terreno, mas o terreno nunca foi teu. Houve um silêncio longo. Viviane ficou paralisada, tentando montar alternativas dentro da própria mente. Teresa se levantou com o apoio da cama, caminhou lentamente até a porta e, antes de sair, virou o rosto para trás. Eu não vim para essa casa por fraqueza. Eu vim porque chegou a hora de proteger Henrique mais uma vez. Viviane não conseguia reagir. Pela primeira vez desde que Teresa entrou naquele apartamento, ela sentiu medo real, não medo da idosa, mas do peso do documento que agora estava diante dela. Ali naquele quarto, Teresa desfez o jogo escondido de Viviane, e o poder que a loira achava que tinha evaporou como se fosse fumaça quente no ar. Ali começava a verdadeira virada, porque a revelação não destruiu Teresa, a revelação libertou Teresa, e agora
O perigo passou a morar dentro da consciência de Viviane. A revelação daquele documento monumental não precisou de discussão, gritos, nem testemunhas para se tornar a sentença final. Quando Henrique voltou para casa naquela mesma noite, Teresa já estava sentada na varanda, olhando a cidade iluminada de Salvador como alguém que finalmente consegue respirar depois de anos defendendo algo em silêncio. Viviane permaneceu fechada dentro do quarto por horas, tentando reorganizar mentalmente as próprias estratégias. Só que naquela altura, qualquer tentativa de reorganização emocional não encontrava mais base. O poder dela se sustentava no controle psicológico. E o controle se rompeu no momento em que Teresa colocou aquele envelope sobre a cama. Não havia mais onde se apoiar sem que o castelo desmoronasse por dentro. Henrique percebeu algo diferente no clima da casa. Ele notou que a mãe estava mais leve, mas percebeu que Viviane estava estranhamente quieta. Ela não correu para abraçá-lo, como sempre fazia quando queria manter o controle da narrativa. Não inventou histórias. Não tentou manipular a percepção dele. Ela ficou calada, porque o silêncio agora pesava contra ela. Nos dias seguintes, a casa de Salvador foi se reorganizando de maneira natural, quase como se a vida estivesse só esperando a verdade emergir para recolocar tudo no seu devido lugar. Henrique começou a enxergar a esposa com outros olhos, não porque Teresa o envenenou com palavras, mas porque a postura de Viviane começou a mudar de uma forma que não tinha como disfarçar. Ela parou de fingir doçura, parou de controlar sutilmente os detalhes, parou de implementar o jogo. A máscara dela perdeu função, e quando se perde a função, se perde o domínio. Teresa, por outro lado, passou a ficar mais tempo perto de Henrique. E não era por fragilidade. Era porque ela finalmente podia estar presente sem precisar se esconder, sem precisar se defender emocionalmente a cada passo, sem precisar antecipar movimentos inimigos dentro da própria casa. Ela guardou o envelope novamente, mas dessa vez não como escudo, e sim como lembrança, porque ele cumpriu o propósito. Aquilo que ela carregou uma vida inteira para proteger o filho, estava agora entregue ao tempo certo. Certa tarde, Alice desceu com Teresa até a área externa do prédio. A psicóloga não pediu detalhes, e Teresa não explicou tudo explicitamente, mas 2 frases foram trocadas, e bastaram. Alice disse: "Eu sabia que o peso que você carregava não era de agora." Teresa respondeu com serenidade: "O passado, quando colocado no momento certo, se torna justiça." Alice apenas assentiu. Elas entenderam aquela conversa sem precisar entrar em detalhes, porque psicólogos não precisam ouvir tudo para entender a essência. E mulheres que lutaram a vida inteira identificam quando outra mulher lutou também. Viviane, aos poucos, começou a passar mais tempo fora de casa. Ela já não conseguia sustentar a presença naquele lugar. O ambiente que antes ela dominava, agora devolvia as intenções dela como reflexo incômodo. Ela evitava olhar Teresa nos olhos. Era como se o peso da verdade fosse um espelho que ela não suportava encarar. E Henrique começou a sentir a distância emocional entre eles crescer. Não era briga, não era explosão. Era desgaste silencioso, consequência natural do que é construído através da mentira. A relação de Teresa e Henrique voltou a ganhar proximidade e essência. Conversas simples, caminhadas curtas dentro do apartamento, lembranças antigas sendo revisitadas sem medo. Teresa voltou a existir dentro daquela família, não como alguém que atrapalha, mas como parte que sustenta. A presença dela deixou de ser fardo e voltou a ser raiz. Aquela casa parecia finalmente segura. Não porque alguém venceu, mas porque o tempo colocou cada coisa onde precisava estar. No final, ninguém precisou falar alto, ninguém precisou expor, ninguém precisou destruir ninguém para provar verdade. As máscaras caíram pela própria natureza do tempo.
Viviane não perdeu só o controle, ela perdeu a narrativa. Teresa não precisou vencer de forma agressiva. Ela venceu pela firmeza silenciosa de quem sempre protegeu a origem. E Salvador, lá fora, seguia com sua luz quente refletindo nas janelas. Porque algumas histórias não precisam tribunal, processo, nem testemunha para serem resolvidas. Algumas histórias se resolvem pela força do que é justo, quando a verdade escolhe a hora certa para aparecer. E aquela casa testemunhou isso sem uma única palavra a mais, porque naquele lar o passado finalmente se tornou justiça natural. E se você acredita que existem verdades que o tempo revela sem precisar gritar, então eu te convido a continuar vivendo essas histórias emocionantes junto com a gente. Se inscreva no canal agora, deixe seu like e comente "Eu acredito na justiça do tempo" aqui embaixo. Vamos crescer juntos esse espaço onde vidas se transformam através de histórias reais que tocam o coração.